O que Jesus nos ensina quando se aproxima das necessidades humanas? No estudo de hoje, nós vamos ver que o Senhor toca os intocáveis, responde à fé inesperada e levanta os que estão prostrados, mostrando que a sua graça vence enfermidades e opressões. Um retrato vivo de um rei que atravessa barreiras e nos chama a confiar no seu poder restaurador. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. E assim é a vida, né? Vai o Natal, né? O troca de presentes, né? Passa o momento das celebrações e agora a gente espera o dia 1º, dia 31, dia 1º, para que entremos na bênção do Senhor agora, mais uma vez, pela primeira vez, né? Mas mais uma vez em mais um ano, 2026. Nós estamos estudando nessa temporada o estudo Ensinos de Jesus, aqui no programa Escola Bíblica, se você acompanha normalmente. E quero dizer para você que você pode estudar esse estudo Ensinos de Jesus através do nosso WhatsApp, porque esse é um estudo produzido pela nossa Escola Bíblica Digital e você pode estudar com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Como você faz? É muito simples, está aparecendo já na sua tela o telefone para você registrar, se você ainda não tem. Esse é o WhatsApp da Esperança. 12 982 00 0062. 12 982 00 0062. Esse é o número da Esperança. Salva no seu celular, dá um oi para a Esperança, escreve estudo e aí você vai interagir com ela, vai perguntar, você quer estudar mesmo, você vai colocando as opções. A hora que ela mandar a série de estudos, você coloca a opção A. E estou fazendo aqui e ela já está fazendo perguntas para mim e daqui um pouco eu respondo a Esperança, tá? Você vai estudando no seu tempo, da sua forma e você vai aprofundando seu conhecimento na mensagem da Palavra de Deus. Eu espero que o seu final de semana tenha sido um final de semana agradável. Estamos juntos para mais uma semana. Agora vamos terminar, hoje 29, né? 29, 30, amanhã, quarta, 31, quinta, 1º já. Então, vamos terminar essa semana, vamos terminar a semana em 2026. Eu espero que você esteja refletindo sobre como Jesus pode transformar a nossa vida, a nossa perspectiva e você tenha. Eu sempre digo, né? A gente coloca a data que marca, porque é significativa, é a virada do ano e tal, mas essa decisão pode ser agora, a virada do ter uma vida com Jesus pode ser neste momento, tá bom? E eu espero que você tenha um ano de 2026 abençoado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor está conosco, o Senhor nos dirige, o Senhor mostra para a gente qual é o caminho. Obrigado pela revelação que nós temos em Jesus Cristo. Quando nós lemos o que Jesus disse, o que Jesus fez, nós, ao contemplarmos, somos transformados. Que ao conversarmos essa semana sobre os milagres realizados por Jesus, que a gente deseje o maior milagre, que é uma vida transformada, uma vida espiritual. Eu clamo por isso, em nome do Salvador. Amém.
Nós vamos conversar esta semana sobre alguns dos milagres realizados por Jesus, que no Evangelho de João eles são chamados de sinais. E ao meditar, ao preparar o tema, eu fiquei pensando um pouquinho qual é a perspectiva que a gente tem, qual é a visão que nós temos quando nós olhamos para os milagres que Jesus realizou e clamamos por milagres. Porque se eu vou me reportar aos milagres realizados por Jesus, foram extremamente significativos, marcantes para aquela vida. Era um milagre físico sendo realizado, mas muito mais era um milagre interior, um milagre espiritual. Porque todas essas pessoas, até Lázaro, que o Senhor ressuscitou, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, todos esses voltaram e dormiram o sono da morte. Cresceram, a gente não sabe mais detalhes sobre eles, sobre essas histórias, mas eles dormiram o sono da morte. E o que fez a transformação acontecer no coração deles, especificamente não era o milagre realizado em si. Por quê? Porque senão a gente começa a ser dependente de uma ação sobrenatural. E se o milagre não vier? E se o milagre não acontecer? Em realidade, essa entrega, essa busca pelo milagre, não era só uma entrega física, mas era uma busca espiritual. Por isso que o Senhor vai se referir em alguns desses milagres. Vou tomar uma aguinha aqui. O Senhor vai se referir à necessidade de receber o perdão dos pecados. Entende? Porque hoje, infelizmente, alguns podem usar esse discurso da ação sobrenatural do milagre para fazer com que essa seja uma condição até de aceitação ou uma condição de que o Senhor está me abençoando porque eu recebi esse milagre. Ao longo do meu ministério, eu tenho visto milagres acontecer em muitas das igrejas que eu participei e eu oro por milagres. Mas eu também vi situações que milagres não aconteceram. O milagre físico. E muitas dessas pessoas por quem a gente orou e intercedeu, depois eu estava fazendo a cerimônia fúnebre. Significa que o Senhor não olhou? Não. Cada história é uma história, cada vida é uma vida, mas eu não posso olhar para esses milagres esperando simplesmente uma ação sobrenatural física, porque ela também é espiritual. Esse é o nosso estudo 5. O que Jesus ensina através das curas e milagres é o que nós vamos conversar ao longo desta semana. As palavras de Jesus no Sermão do Monte, que a gente terminou, conclui em Mateus capítulo 7, não eram somente um discurso para refletir, eram instruções sobre como nós devemos viver. E a gente vai ver que o Senhor não fez somente discursos, mas Ele viveu transformação. Ele ensinou sobre amor, compaixão, perdão e bondade. Agora tudo isso vai ser demonstrado através das suas ações. Então ele ensinou sobre como deveria haver uma diferença naquele que diz ser discípulo do Senhor. Mas ele viveu isso, ele vai demonstrar isso, ele vai mostrar que ele quebra, que aquilo que ele disse que deveria haver justiça, amor e misericórdia, a quebra da tradição, né, que era colocada acima da empatia e do carinho com as pessoas, o Senhor vai mostrar isso. E o primeiro encontro que a gente tem registrado após o sermão é profundamente simbólico. Jesus estende a mão e toca um leproso, alguém intocável, rejeitável e invisível. Há muitos anos eu li um livro, até busquei na minha biblioteca hoje, deixei na bolsa, eu ia mostrar para você, que é um livro devocional, Simplesmente como Jesus, do Marcos Lucado, onde ele faz, é um livro devocional, ele vai descrevendo uma história e logo na parte inicial da história, ele faz a descrição do leproso. E é muito significativo, porque ele faz uma viagem como se, a partir da visão do leproso, sabe? O leproso que está se sentindo rejeitado, o leproso que deseja as coisas mais comuns que a gente deseja. O leproso que deseja um abraço, que deseja um toque.
E quando nós vamos para o contexto bíblico, e a gente vai entender que logo após o Sermão do Monte vem esta cura, essa ação, a gente vê que Jesus está praticando aquilo que ele falou. Sabe, ele vai ser misericordioso, ele vai quebrar as tradições sobre o cuidado de não poder estar próximo de um leproso por causa do contágio. O Senhor vai quebrar isso, o Senhor vai tocar essa pessoa. Toque, parece uma coisa simples, mas dentro do contexto da lepra, e a gente vai trabalhar um pouquinho isso, é muito profundo. Antes da gente ler o texto, só quero falar um pouquinho sobre a lepra. Dentro do contexto bíblico, era como se o indivíduo tivesse morto vivo. O indivíduo que tinha lepra, ele era separado do seu convívio, da sua família. E lá nessa descrição, né, que o autor faz do leproso, ele, de forma imaginária, faz com que o leproso olhe, por exemplo, para sua esposa e para sua filha, como se aquela foi a última vez que eu toquei. E agora ele só podia ficar de longe. E essa era uma regra para que não houvesse, como eu mencionei, o contágio. Mas pense no indivíduo que está condenado fisicamente e está condenado no seu relacionamento. Imagine isso. Imagine se você não pudesse se aproximar mais das pessoas que você ama. Se você não pudesse receber um abraço, um toque dessas pessoas, quanto isso afetaria? A lepra é descrita nos textos, a palavra, né, originalmente tem várias ideias, não era só uma doença, né, como a gente define hoje, alguns usam para dizer que era hanseníase, mas a gente tem uma esfera grande de doenças infecciosas que são definidas como lepra e que levavam esse indivíduo. Ele deveria se apresentar ao sacerdote, ele deveria agora se vestir de trapos, estar com o cabelo, né, bagunçado, e ele deveria gritar, né, como imundo, anunciando, e as pessoas gritavam imundo. Isso fere a existência. Dá para entender? Vamos à leitura do texto. Quando Jesus desceu do monte, Mateus capítulo 8, tá? Grandes multidões o seguiram. Lembra, ele saiu, a gente terminou nas bem-aventuranças, o sermão do monte. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, você pode me purificar. Se você quiser, você pode me purificar. Aqui a gente tem uma quebra, né? O leproso se aproxima, ele está perto. Como eu mencionei, a lepra é mais que uma doença, era uma sentença social. O leproso vivia isolado, proibido de se aproximar das pessoas, privado do afeto, privado do toque, privado da convivência. E Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Querido, talvez você já tenha lido essa história algumas vezes, tenha já ouvido sermões algumas vezes, mas eu quero te desafiar a ler a história de novo e ser impressionado por ela, os detalhes da história. Sim, eu quero que você fique limpo, e o Senhor o toca. E aqui vem o detalhe, né? Não era só um toque, era você estar liberto dessa sentença social que está sendo imposta por causa da doença. Lembra que a conotação de doença está associada a algum pecado. A gente tem uma série de aspectos da tradição que fazem com que o indivíduo, eu fico sempre pensando como é que estava o estado psicológico desse indivíduo. Mas ele se aproxima, ele clama, ele deseja que o Senhor o liberte. Jesus, tocar o leproso é um gesto teológico, ele se aproxima do impuro para torná-lo puro, sinal claro de que o seu reino não é limitado pelas separações impostas pelo pecado, pelas separações impostas pelo preconceito social. Os valores do reino vão acima disso. Os valores do reino colocam as pessoas acima das tradições, acima daquilo que a gente cria, acima dos preconceitos que nós estipulamos, e o Senhor vai mostrar isso, o Senhor vai quebrar
as tradições para dizer eu estou perto e eu posso restaurar. Não é só uma restauração física, mas é um significado para a vida, é um significado para a existência que esse leproso havia perdido. Então Jesus disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se aos sacerdotes e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. E se não contar a ninguém, o Senhor tem um ministério a ser cumprido, mas ele deveria ir ao sacerdote. Por quê? Porque era o sacerdote aquele que recebia e aquele que liberava, aquele que dizia, não, você está livre agora. E o Senhor desejava que esse fosse um testemunho para as pessoas que realmente houve uma transformação. Se você quiser entender mais sobre todo esse processo, eu sugiro a leitura de Levíticos capítulo 13 e capítulo 14. Ali você vai entender quais eram as orientações para aquele que era leproso. Ele deveria servir de testemunho para todas as pessoas. Ao enviá-lo ao sacerdote, Jesus assegura que a cura seja reconhecida em toda a comunidade. Cura física, mais a reintegração social, mais o cumprimento da lei cerimonial. E agora ele estava de novo incluído para ter uma vida digna. Agora ele estava de novo junto da sua família. Agora ele estava de novo junto dos seus queridos e ele podia ser tocado, podia ser abraçado. Você percebe que não é só sobre curar, é sobre devolver, talvez uma das piores coisas que pode acontecer com a gente, que é a perda da dignidade. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o centurião, vamos para o segundo milagre aqui, se aproximou dele implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo de forma horrível. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo vai ser curado. Que descrição! Porque eu sou o homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, pelo menos a centúria, 100 soldados. E eu digo a esse vai e ele vai, e ao outro venha e ele vem, e ao meu servo faça isso e ele faz. E esse centurião romano, não estamos falando de judeu, não estamos falando daqueles que haviam sido escolhidos para serem testemunha, estamos falando de alguém que está fora dessa cultura, dentro do texto bíblico, ele é descrito como um gentil. Esse acredita no poder da palavra do Senhor. Você não precisa ir. Eu não sou digno de te receber na minha casa, mas eu sei que se o Senhor falar, se o Senhor disser, isso vai acontecer. Queridos, a descrição bíblica não nos dá detalhes, não nos mostra como que ele percebeu, como que ele olhou para Jesus, como ele acompanhou Jesus, como ele ficou observando. Não dá detalhes sobre isso. Mas ninguém vai se aproximar com tamanha fé, a gente vai ver na sequência, sem ter esta certeza. Sem ter a certeza de que há poder em Jesus. Ele não é só alguém que faz uma espécie de charlatanismo, não. Há transformação. Ele é um mestre, é um rabi, ele realiza milagres, ele é o Filho de Deus. Ao ver isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Perceba a comparação? O Senhor está dizendo aqui que alguém que não faz parte do povo de Deus, alguém que não está envolvido com as questões religiosas da época, alguém que está totalmente alienado, alguém que é visto como um gentil, tem uma fé maior, nunca foi encontrado fé em Israel. Você percebe como a gente vê o Evangelho sendo apresentado para todas as pessoas
em todos os lugares. Eu tenho dito isso aqui algumas vezes. Eu desejo a salvação. E eu, com certeza, se eu viver a eternidade, se eu for salvo em Jesus Cristo, eu vou ver histórias, vou ouvir histórias, vou conhecer pessoas que estavam totalmente fora daquilo que eu mesmo designava, dizendo assim, esse é salvo, esse é perdido. A gente nunca deveria fazer isso, né? A gente nunca deveria fazer. Mas eu tenho certeza de que nós ficaremos, se formos salvos em Jesus, ficaremos impressionados ao ver como a manifestação de Deus alcançou pessoas que eu nem imaginava que seriam alcançados, pessoas que no meu olhar estariam totalmente perdidas. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Olha o que ele diz na sequência. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Percebe aqui o texto? Muitos vão vir do Oriente e do Ocidente, de todos os lugares, onde a gente acha que não tem ninguém, está todo mundo perdido. Esse é o nosso olhar, às vezes. A gente tem um olhar dizendo assim, a nossa forma, o nosso jeito é aqui, e nós criamos um estereótipo do que é alguém de Jesus. Só que muitas vezes esse estereótipo está longe do texto bíblico, queridos. Nós criamos muito mais uma formatação humana para o que é salvação. Por isso seremos surpreendidos. Porque o Espírito trabalha além. Jesus está mostrando isso. Ele está trabalhando além. É um centurião romano que tem fé nele. E o texto diz que aqueles que eram do reino, do povo, eles serão lançados para fora. E a gente viu no capítulo 5, muitos vão ser, o Senhor vai dizer assim, vocês se apartem de mim, vocês praticam iniquidade. E eles vão dizer, né? Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Então é para a gente pensar, enquanto a gente deve se render ao Senhor, muito mais do que ficar julgando ou dizendo quem está salvo, quem está perdido, e apresentando um padrão de salvação humano e não um padrão divino. Então Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado, antes que ele mesmo chegasse lá. O Senhor falou e ele recebeu a cura. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. Um terceiro milagre apresentado no capítulo 8, agora de alguém que está próximo. Perceba, aquele que era rejeitado, o leproso é tocado e é liberto. Aquele que era o servo de um centurião romano, esse recebe a cura, a salvação. E agora, alguém que está próximo, a sogra de um dos seus discípulos. Essa cura mostra que a compaixão de Jesus alcança o lar. Ele também se importa com a rotina do dia a dia, porque o Senhor quer salvar a todos. Ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e ele carregou as nossas doenças. E Jesus percorria todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e todas as enfermidades. Não era só sobre curar,
mas era sobre libertar. Não é sobre cura somente, meus queridos, que a gente compartilha com você. É sobre libertação. É sobre reconhecer a Jesus Cristo como Senhor da vida, como aquele que guia, como aquele que comanda, como aquele que sabe o que é melhor. Fica claro isso para você na descrição dos textos. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu já expliquei algumas vezes aqui o significado original da palavra compadeceu-se. É como se sentisse nas entranhas, sabe? Doeu o estômago, mexeu aqui, não tem como olhar para alguém que está sofrendo e eu não vou fazer alguma coisa. Não tem. Ele se compadecia, mexia no seu íntimo para que ele apresentasse a esperança. A compaixão de Jesus pelas multidões deve nos inspirar a ter um coração semelhante por aqueles que estão perdidos e por aqueles que são necessitados. Se eu contemplo Jesus, eu vou ser transformado e vou ter esse olhar. Ao perceber as necessidades espirituais e físicas dos outros, nós devemos, queridos, agir com o mesmo amor e a mesma compaixão que Deus já nos concedeu. É sobre salvação, é sobre transformação, é sobre nova vida, é sobre esperança. É isso que retratam os milagres. É isso que retrata as ações de Jesus, que devem contagiar o meu coração, para que eu leve esperança, para que eu leve para os meus queridos, conhecidos e desconhecidos, esse Jesus que pode transformar a vida. Não fique do mesmo jeito, não tenha o mesmo olhar. Se eu fico do mesmo jeito e eu não tenho compaixão, se não mexe comigo, eu nunca entreguei verdadeiramente o meu coração para Jesus. Dá para entender? Porque se eu entreguei, há o desejo de ajudar o outro, de proclamar para o outro o que Jesus pode fazer. Eu quero orar para que pelo poder do Espírito Santo o Senhor nos dê lucidez, para que pelo poder do Espírito Santo o Senhor nos dê entendimento, para que pelo poder do Espírito Santo eu revele os atos de compaixão de Jesus e ofereça essa compaixão agora. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Jesus, sensível à necessidade do leproso, sensível à necessidade do filho do centurião, um que não era do meio cristão, religioso, né? A sensibilidade com a sogra de Pedro e com aqueles que sofriam, que estavam presos pelo inimigo, que a gente tenha essa sensibilidade com o nosso próximo e revele ao Senhor Jesus Cristo. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome do Salvador. Amém. Foi bom estarmos juntos. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Nós nos encontraremos aqui amanhã em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.